vital, é algo que a gente meio que passa por cima dos centros espíritas, né? A gente não se atém muito nisso porque é difícil, é complicado, a gente precisa pensar muito, é difícil explicar e é difícil entender. Então vamos tentar, na linguagem mais simples que a gente conseguir, tentar explicar o que é princípio vital. De uma forma muito simples, se perguntar o que é princípio vital, todo mundo vai relacionar, que dá vida. É algo que dá vida, mas isso é uma explicação, isso não é uma explicação, isso é uma resposta para a gente se esquivar da explicação que é muito complicada. Então a gente vai tentar trabalhar esse assunto com vocabulário simples, espero que a gente consiga alguma progressão aí, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai estudar princípio vital é contextualizar isso, aonde que isso se enquadra, onde que isso entra, porque é tão vago, é um negócio tão assim, mal definido, que já começa a complicar. Então, onde na criação está esse princípio vital? E a gente retorna para estudar a formação de tudo, né? Então, a gente tem uma inteligência superior, primária, né, causa de todas as coisas, que é Deus, e Deus cria duas coisas. Ele cria um princípio espiritual e o fluido cósmico universal. Esse princípio espiritual vai usar o fluido cósmico universal para criar tudo, daí o nome criação. Tudo é criado pela interação desses dois, em vários níveis diferentes. Você pode criar uma cadeia, mas pode criar um planeta também. Então, essas duas coisas é que vão começar a criação. Agora, dentro do fluido cósmico universal, dentro dele, estão os germes de tudo aquilo que um dia vai ser matéria. E isso é chamado de princípio material. Então, o princípio material, ele está dentro aqui. Ele é parte do fluido cósmico universal, né? E como as coisas acontecem? As coisas acontecem quando o princípio espiritual, que começa lá do nada, começa a interagir com esse princípio material para aprender a lidar com essa matéria daqui. É como, por exemplo, você dá uma massinha para uma criança, dá um jogo de Lego para uma criança. No início você não bota ali 2, não faz nada, não significa nada, um coladinho no outro, depois 3 também não significa nada, daqui a pouco ele está fazendo um carrinho. Então ele começa ali da forma mais simples até aprender a manipular aqueles elementos individuais e fazer uma coisa maior. Aqui é a mesma coisa. Esse princípio espiritual vai ter que vir aqui e começar a manipular esse princípio material para criar tudo. Então, quando a gente pensa na matéria que a gente conhece, né, nós utilizamos, até por tradição histórica, a gente costuma dizer a menor partícula é o átomo. Hoje a gente sabe que não é, está longe de ser, muito longe de ser. A gente sabe que o átomo tem um monte de pedaços dentro dele, tem prótons e nêutrons e elétrons, e cada um desses tem coisas menores, leptrons e quarks. São nomes horríveis e difíceis, mas a gente sabe que o átomo está longe de ser a menor coisa. Então, esse princípio espiritual vai vir aqui e pegar essas partículas mais elementares possíveis e imagináveis. As que nós conhecemos, não sei se vocês já ouviram esses nomes por aí, são quarks, leptrons, bósons, tem uns nomes, né, são nomes científicos. E eles vão aprender a manipular isso daí para criar, por exemplo, um elétron, para criar um próton, para criar um nêutron, para depois com isso criar um átomo, para depois com isso criar uma molécula, para depois com isso ir aumentando, criar um mineral e assim vai. É um aprendizado que o princípio espiritual tem que ter. E como que ele aprende? Tentativa e erro, mexendo na matéria. Tá? Mexendo na matéria mais básica possível imaginável. Então existe uma interação ali que vai permitir com que esse princípio espiritual aprenda alguma coisa. Até que chega uma hora que ele fica inteligente. A gente chama de princípio inteligente. Ele fica inteligente quando ele aprende a criar vida. Quando ele, tudo isso que ele já aprendeu a criar átomos e agrupar átomos e tal, ele consegue colocar vida lá dentro. E aí a gente chama isso de princípio inteligente. E a mesma coisa, esse princípio inteligente vai vir aqui e começar a manipular e fazer um monte de coisas e aprender e vai evoluindo e vai, né, fazendo o seu processo de evolução e tal, até que ele fica mais inteligente ainda e ele se individualiza e vira espírito. Aí esse espírito vai vir aqui manipular a matéria, fazer um monte de coisas. Tá? É claro que o que está sendo feito aqui, essa manipulação é muito mais avançada do que essa. O que se constrói aqui é muito mais avançado do que esse. Mas é assim que funciona. Isso em linhas bem gerais. Isso aqui é um estudo que a gente pode levar 3 horas falando só esse slide aqui. Mas não é o propósito hoje. Então, onde que entra o princípio vital nesse negócio todo aqui? Ele entra aqui. Ó. Ele entra na hora que o princípio espiritual consegue colocar vida dentro da matéria. Que a nossa matéria, o nosso corpo também é formado de átomos e moléculas, da mesma maneira que os cristais, que a cadeira,
os elementos são os mesmos. Na hora que esse princípio espiritual consegue impregnar a vida lá dentro, ali ele vira o princípio inteligente. Isso é o princípio vital. Tá? Então, a gente, para estudar esse princípio vital, a gente vai tomar por base a codificação. Tá? Quando a gente olha o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A gente costuma dividir em 4 partes ou 4 livros. E o primeiro desses livros, né, ele é dividido em 4 capítulos. Que são esses 4 capítulos aqui. O 4º capítulo da primeira parte é chamado Princípio Vital. Um capítulo que estuda, o capítulo inteiro estuda só isso daqui. Claro, com o conhecimento que se tinha na época e com as informações que Allan Kardec tinha dos Espíritos. Hoje a gente sabe muito mais. Hoje a gente pode trazer a informação que Emmanuel nos dá, que André Luiz nos dá. Então a gente vai colocar um pouco dessa informação junto com a codificação. Então tudo começa, como a gente viu lá no reino mineral, depois que o princípio espiritual consegue adquirir a habilidade de criar átomos, moléculas e minerais. Aí vem o próximo reino, que é o reino vegetal, onde a gente vai também começar lá dos mais simples, que são as bactérias mais simples, elementares, mas aqui já tem vida, né? Aqui já tem vida. E vai até as plantas mais complexas, mais complicadas. A gente vai para o próximo reino, que é o animal, né? Os nossos amigos aqui e tal, né? E vamos para o nosso reino nominal. Mas o que a gente está interessado é entender isso aqui, ó, como que acontece esse pulo de gato aqui. Como é que o reino mineral ganha vida? Como é que os minerais ganham vida? Ou como é que os elementos que formam o reino mineral ganham vida? Esse é o nosso propósito de hoje. Tá? Então, quando a gente vai olhar os minerais, aqui eu peguei, por exemplo, a água, né? Então a água tem lá 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Esse hidrogênio e esse oxigênio está num monte de outras coisas, que não é água. Está no meu corpo, está na cadeira, está na mesa. Esses elementos químicos estão em vários lugares. Como eles se conectam é que vai começar a fazer diferença. Aqui está um exemplo interessante. O grafite e o diamante. Então, você pegar o grafite, pontinha do lápis aqui, né? Como é que é essa pontinha do lápis? Primeiro que ela é escura, quase preta, né? Bem, cinza escuro, né? E você vai escrever, ou seja, ela é molinha. Tanto que ela quebra com facilidade, né? Ela é molinha, ela vai se dissolvendo e deixando o rastro no papel, é assim que a gente escreve. Esse grafite é formado de um único elemento, não tem combinação de nada, é só um elemento, chama carbono, só. Não tem oxigênio, não tem hidrogênio, não tem nada disso, só carbono. Se você pegar um diamante, ele é formado de um único elemento, carbono, não tem mais nada. Aí você olha o grafite, olha o diamante e fala, peraí, um é preto, o outro é transparente. Um é molinho, o outro é a coisa mais dura que eu conheço. Como é que pode? Pode, porque a maneira com que vários átomos de carbono estão se agregando é diferente. Isso aí chama estrutura molecular, é um nome técnico. Então a maneira com que esses átomos estão se conectando é diferente. Então, por exemplo, no grafite a gente vê uma imagem do lado esquerdo, cada bolinha daquelas roxinha ali seria um átomo. Então você vê que é diferente o agrupamento, a maneira com que eles estão agrupados é diferente. Então um gera grafite e o outro gera carbono, mas o elemento é o mesmo. Então olha só, não é o fato do elemento existir que faz ele sempre ser isso ou sempre ser aquilo, tem mais. Então já começou, agora é o elemento e mais alguma coisa. Nesse caso aqui é o elemento e como são as ligações. Então o elemento em si não define nada. Olha só que interessante. Os 4 elementos mais usados na natureza, que são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, só com esses 4, esquecendo todo o resto, eu consigo formar um monte de coisa. E aí você fala assim, puxa, mas peraí, se é o mesmo elemento, como é que o óleo de nozes, por exemplo, não é igual a um açúcar que vem da uva? Não é. E os elementos são exatamente o mesmo. É o agrupamento, é como eles se agrupam. Tá? Isso é estudado, né, na química, a gente estuda isso, física estuda um pouco também disso. Mas esse agrupamento começa a fazer diferença. E aqui a gente não está falando nem de vida, nós estamos no reino mineral ainda. Tá? Por isso que a gente tem vários tipos de minerais. Agora, para você começar a agrupar átomos, formar moléculas e agrupar moléculas, não é assim sorteio de loto. Não dá para fazer qualquer átomo com qualquer átomo, não. Existem regras, né? Isso é chamado lei de afinidade. Né? Da mesma maneira que, por exemplo, o médium, né? Nem todo espírito conecta com todos os médios, tem lei de afinidade aqui também. Certos átomos conectam com certos átomos dependendo da lei de afinidade. E tem uma outra regra, que é uma outra lei, que é o seguinte, todos os átomos, você para combinar átomos, você não pode quebrar ele no meio. Então, por exemplo, a água é formada por 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Não dá para você pegar 1 oxigênio e 1,5 hidrogênio.
Não dá para fazer isso, não dá para quebrar o átomo ao meio. Então ele tem essas combinações, são leis da matéria, são leis que a gente não pode trocar. Né? Então olha só, como já ficou mais difícil do que simplesmente carbono, depende, diamante é carbono, né? Grafite é carbono. E aí vem Allan Kardec na Gênese nos dizer isso aqui: a combinação de dois corpos para formar um terceiro, existe um especial concurso de circunstâncias. A gente viu um aqui, a estrutura molecular. E ele dá outros exemplos, seja, por exemplo, grau de calor, sequidão, umidade, movimento, repouso, corrente elétrica, e assim vai. Por exemplo, eu posso pegar dois hidrogênios e um oxigênio e fazer gelo, que não é a mesma coisa que água. Mas os elementos são exatamente os mesmos. O que mudou são as condições que fazem aquilo acontecer. Nesse caso, é a temperatura. Aí assim, a gente vai ter formações diferentes usando os mesmos elementos. Então, quando a gente vai ver a origem desses compostos na Terra, como é que tudo começou, como é que esses elementos vieram a fazer parte da Terra, existem várias teorias, mas Emmanuel ele nos diz o seguinte: quando você pensa que o planeta está em formação, ou seja, a matéria ainda está se agregando, você não tem a bola bonitinha ainda está ali se juntando, ainda tem coisa espalhada, ainda tem um monte de explosão, né? Esse estado de coisas a gente chama de princípios constituintes, ou seja, o que vai constituir a Terra, volatilizados. Volatilizados porque as coisas ainda estão voando, não está tudo certinho. Aí as coisas começam a estabilizar, vão se estabilizando. Esse material todo começa a se depositar na superfície do planeta, vai se depositando, a superfície do planeta passa por um resfriamento, porque senão não dava nem para a gente estar pisando aqui. Isso tem bilhões de anos, é um processo enorme de longo, né? A superfície do planeta resfria, aí as circunstâncias de temperatura, de umidade e tal começam a ficar adequadas para que exista essa afinidade entre os elementos que vão formar, vão se combinar. E aí os elementos se combinam, são essas combinações moleculares. Tudo isso aqui, nós não estamos falando em vida, nós estamos falando só para conseguir formar um mineral. Olha só, né? O tamanho desse negócio aí, em termos de anos, quantos bilhões de anos a gente está falando para conseguir formar minerais no planeta. Não falamos de vida ainda. E aí vem a grande pergunta: como é que começa a vida no planeta? Tem um monte de teoria. A teoria mais aceita é de um russo chamado Oparin. E ele tem uma teoria interessante, né, que ele fala, sem entrar muito em detalhe, porque não é muito o objetivo nosso, mas ele fala que sob determinadas condições, quer dizer, a matéria, os minerais já estão ali, como a gente viu agora há pouco. Sob determinadas condições haveriam raios e explosões solares e coisas assim que fariam com que esses minerais ganhassem vida. É uma coisa meio difícil de ser explicada, né, de ser aceita. Então, quando ele sai com a sua teoria, ele vai realmente a fundo nisso, ele dedicou a vida inteira dele nisso. E aí ele falou: a minha teoria é essa, ele coloca a teoria dele lá, em detalhes. E ele fala assim: seria interessante se a gente pudesse construir um laboratório para simular aquilo. Só que olha só, a teoria dele é baseada no que a gente conhece. Então, a gente acha que no início da formação do planeta era desse jeito. Não quer dizer que era, a gente acha. Então, ele achava também. Então, ele falou assim: se eu conseguir construir um laboratório para simular isso, eu consigo recriar a vida para saber se é assim ou não que pode ter acontecido. Aí um sujeito aqui nos Estados Unidos, um Stanley Miller, comprou uma casa e montou um laboratório que simularia as condições exatas. Exatamente como o Oparin falou. Fizeram a experiência e criou vida. Ele criava proteínas. As proteínas não sobreviviam, mas ele criava. Então, quer dizer, estamos mais ou menos no caminho certo. É claro que tem mais, né? Tem coisa que a gente não sabe, mas pelo menos a teoria dele não é uma coisa assim completamente fora do irracional. Não é irracional. Fez sentido de alguma forma. Claro, tem correções a serem feitas, mas fez sentido. Então ele dá essa ideia de como a vida teria começado no planeta. Então, todo aquele processo que a gente viu para criar a matéria, né, aquelas forças cósmicas com o resfriamento do planeta e tal, quando o planeta resfria, quando se resfria a superfície do planeta, aquela massa que está em volta, se resfriar, ela cria um elemento viscoso. Por exemplo, se você faz um ensopadinho de frango e deixa ele resfriar, o que acontece com o que era líquido? Fica meio gelatinoso, não fica? É ou não é? Porque mudou as condições, ele fica gelatinoso, fica uma massa gelatinosa. Se você esquentar de novo, ele vira a ser molho, como a gente fala, né?
Então é mais ou menos isso. Com resfriamento ficou essa massa gelatinosa na superfície do planeta. Essa massa então se condensa, né, e aparecem essas primeiras proteínas, segundo o Oparin, que são chamadas de protoplasmas. Daí vem os seres unicelulares. Aqui o oxigênio ainda está dentro da água. A água tem oxigênio, né? Um oxigênio e 2 hidrogênios. Só depois é que esse oxigênio vai começar a sair para fora da água e que a gente vai começar a ter vida na Terra. Mas o grande pulo do gato é daqui para cá. Ainda não foi explicado como é que eu tinha um monte de minerais e como é que fomos capazes de impregnar a vida ali dentro, ou de, né, colocar algum tipo de ser vivo ali dentro. E é isso que a gente vai explicar então. Se a gente olhar o nosso estudo de química, pegar lá todos os elementos que a gente conhece, né, que são a tabela periódica, todos que a gente conhece não são todos que existem, são duas coisas diferentes, né? Emmanuel já deixou isso mais do que claro para a gente. Mas se a gente pegar tudo que a gente conhece, com todos esses elementos que eu conheço, eu posso... Os elementos que estão nas plantas, por exemplo, todos eles estão aqui. Todos eles estão aqui. Os elementos que estão nos animais, lá o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, estão todos aqui. Os elementos que estão, né, nos homens, estão todos ali. Mas se, no entanto, eu pegar esses elementos, colocar no liquidificador e bater, não sai um homem dali. Porque tem mais. Então nós estamos no caminho, né? Nós já sabemos quais são os elementos, mas tem mais. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é na preformação dos primeiros seres vivos lá, bilhões de anos atrás, né? Aquelas condições não existem mais. Por isso que tiveram que criar um laboratório simulando as condições, porque agora já tem vida no planeta. Então, para você se remontar ao primeiro dia lá, que é o primeiro elemento vital surgiu, você teria que voltar, e isso não existe mais. Então, os elementos, só os átomos e moléculas não fazem vida. Tem alguma coisa a mais que tem que acontecer para que aquilo ali vire isso daqui. Essa coisa é a influência que o princípio espiritual vai colocar na matéria. Lembra? O princípio espiritual é aquele que manipula o fluido cósmico universal. Ele vai lá, manipula, ele vai aprendendo a manipular. Tem uma certa hora que ele aprende a manipular e fazer isso aqui. Quando ele aprende isso, isso que ele aprende é chamado de princípio vital. Ele aprende a colocar vida na matéria. Isso é chamado de princípio vital, que transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, antes do princípio vital, esse princípio espiritual, o máximo onde ele chegou é compor minerais e rochas e tudo mais. Quando ele aprende a lidar com o princípio vital, agora ele consegue criar vida, agora ele consegue criar proteína, célula, bactéria, corpo humano, né? Ele precisa aprender aqui, é um aprendizado e bota tempo nisso aí, né? É muito bom esse processo. Então, quando nós olhamos a composição do corpo humano, são todos aqueles elementos que estão lá na tabela periódica. Isso aqui é a composição do nosso corpo humano. Os elementos que a gente tem não são todos... Aqui tem os outros, muitos outros, em menor quantidade, porque o valor percentual deles é muito pequeno. Mas se você pegar os 4 de cima aqui, que compõem a maior parte do nosso organismo, e que compõem, na verdade, a maior parte de tudo que a gente tem, só esses 4 elementos dão 96,2% da composição do nosso corpo, é quase tudo. Mas mesmo se eu pegar todos eles, colocar no liquidificador, não sai um homem, porque tem mais coisa, tem alguma coisa a mais, tá? A gente conhece os elementos, mas a gente precisa do pulo do gato para colocar a vida na matéria. E aí Allan Kardec vai fazer esse estudo, e ele vai lá no fundo do poço, né, com as condições que ele tinha, né, dentro das possibilidades que ele tinha, claro. Então, ele vai perguntar a primeira coisa... Então, olha só, se eu estou tentando entender essa infusão de vida na matéria, eu tenho que estudar a matéria um pouquinho antes da infusão e a vida um pouquinho depois da infusão, para que eu veja o que aconteceu um pouquinho antes e um pouquinho depois, para entender como aconteceu. Então, vamos estudar o lado de cá, vamos estudar a matéria em si, que Allan Kardec vai fazer um monte de perguntas para os espíritos. E essas perguntas têm uma lógica assim fantástica. A gente vai tentar mostrar essa lógica. Então vem aqui a pergunta primeira, né? A matéria alimentar é suscetível de sofrer qualquer modificação e adquirir qualquer propriedade? Porque se olha só, se Allan Kardec está pensando assim, eu posso pegar o carbono e fazer o que eu quiser com ele? Ele aceita modificações ou não?
Aí a resposta poderia ter sido assim, o carbono sim, mas o hidrogênio não, o cálcio não. Poderia ter sido essa a resposta. Mas a resposta é, você pode fazer o que você quiser. Todos os elementos químicos aceitam modificação. Então, não existe restrição. Então, olha só, o que vai restringir mineral da vida não são os elementos químicos. Não são. Essa é a primeira pergunta que ele faz. Ele está tentando eliminar possibilidades, né? Existe uma lógica por trás disso tudo. Em função dessa resposta, Allan Kardec faz um comentário pessoal dele. Ele fala, o hidrogênio, oxigênio, azoto é nitrogênio, né? Então, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, e todos os corpos que consideramos simples, que são aqueles que estão lá naquela tabela periódica, são apenas modificações de uma substância primitiva. Então, a gente achava que era simples e já não é simples, já é modificado. Então, o carbono já não é um elemento simples, o oxigênio já não é um elemento simples. Eles vieram de algum outro lugar. Esse lugar é o fluido cósmico universal. Então, olha só, do fluido cósmico universal, a gente vai criar carbono, oxigênio. Aí eu penso assim, o fluido cósmico universal, a gente usa um nome que não é muito bom, porque ele é o fluido cósmico para o planeta Terra, não é para o universo inteiro. Em Júpiter, Júpiter tem o seu fluido cósmico universal, Saturno tem o seu fluido cósmico universal. Então pode ser que o carbono aqui não seja igual ao carbono em Júpiter, ou em Saturno, ou pode ser que nem tenha carbono lá. Entende? Porque tem a ver, depende do fluido cósmico universal. Está sendo extraído do fluido cósmico universal. Então essa é a primeira coisa. Ele está tentando identificar de onde vem essa matéria que vai compor tudo isso. Então vem do fluido cósmico universal. Aí ele vem numa sequência de perguntas lógicas para tentar entender. Então ele fala assim, olha o pensamento de Allan Kardec para a gente entender o que ele está perguntando. Eu tenho um monte de átomos e moléculas aqui e outros aqui. Eu vou juntar esses dois. No mineral, numa rocha, por exemplo, é isso que acontece. Esses caras aqui com esses aqui juntaram, deu uma rocha, por exemplo. Mas esses mesmos elementos também formam o corpo humano, por exemplo. Também formam o corpo do cachorro, também formam a planta. Então ele está tentando entender qual que é a diferença da rocha, por exemplo, o corpo humano. E aí ele pergunta, olha, a força que une esses elementos, então você tem aqui um elemento e outro, a força que une eles é a mesma ou não? No mineral e no corpo humano. A resposta é a lei de atração é a mesma para todo. Então olha só, o que une 2 carbonos no meu corpo e o que une 2 carbonos no diamante, a força é a mesma. Então não é a força que faz diferença, elimina. Allan Kardec está tentando eliminar, né? Então a diferença não está na força, esquece essa força porque não é nela que está a diferença entre vida e não vida. Aí ele vai para a próxima pergunta. A diferença entre a matéria dos corpos inorgânicos e orgânicos, ou seja, o carbono que está aqui, lá no diamante, é o mesmo carbono que está no meu corpo? Entendeu? Ele eliminou a força, não é a força, foi dito para esquece da força. Agora, não, então eu quero saber se a matéria é a mesma. Essa pergunta. A matéria é a mesma? A matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada. Então eliminou a matéria. Não é a força e não é o carbono. É algo mais, e aí ele fala aqui, os espíritos respondem, a matéria está animalizada. Ele fala assim, peraí, então o segredo está aqui, está na animalização. E aí a gente tem um problema quase que de vocabulário aqui. Porque essa palavra é muito complicada. Animalizado não tem nada a ver com cachorro, com gato, com papagaio, não tem nada a ver com isso. Não vem de animal, vem de ânima, de alma, de criação da vida. Então o que é que ele está dizendo aqui? Na matéria orgânica está criada a vida. Não é que a matéria orgânica é igual ao cachorro, ao gato, não é de animal, é de ânima. Tá? Bom, e aí ele pergunta, então olha só, essa união toda aqui, né, a diferença nos corpos orgânicos e inorgânicos não está na força e não está nos elementos, no carbono, hidrogênio, não é. Ele vai para a próxima pergunta. Qual que é a causa da animalização da matéria? Porque você me disse que a diferença é a animalização, mas o que causa? Olha só a sequência lógica que Allan Kardec está colocando aqui, né? Existe toda uma lógica lindíssima por trás disso. O que causa? Aí os espíritos respondem, a sua união com o princípio vital. Aí ele vai ter que estudar o princípio vital. Peraí, se receber essa resposta, eu tenho que lidar com essa resposta agora. Então, o que faz a diferença? É a união com o princípio vital, ou seja, nos minerais não tem união com o princípio vital, nos corpos vivos, nos seres vivos, tem união com o princípio vital. Por enquanto a gente só descobriu isso, né? E aí vem a próxima pergunta. Esse princípio vital, aí Allan Kardec vai começar a perguntar sobre o princípio vital. Olha a sequência dele. Então ele pergunta, esse princípio vital que você está me dizendo,
Ele está em algum agente particular ou ele é parte da propriedade, ele está dentro da matéria? Olha a pergunta dele. Ele vem de fora ou ele já está lá na matéria? Olha a esperteza da pergunta. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei se vai ajudar ou complicar, mas vamos tentar explicar. Pensa numa cor, vermelho. Tá? Você consegue sair aqui fora no parking lot aqui e encontrar o vermelho? Não faz nem sentido a minha pergunta. Não dá para encontrar o vermelho. Dá para encontrar alguma coisa que é vermelho. Tá certo? Tá certo? Então quando eu falo em cor, vermelho, por exemplo, automaticamente eu associo algum tipo de matéria. Uma cadeira, uma blusa, um livro, algum tipo de matéria. A cor não é matéria. Mas sem a matéria não tem sentido falar em cor. Olha que paradoxal. A cor não é matéria. A cor não é formada de átomos, não é formada de molécula, não é formada de nada disso. Mas sem a matéria não tem sentido falar em cor. Essa pergunta, quando ele faz essa pergunta, então cor e matéria eles vêm juntos. É como se os dois fossem um. Aqui a mesma lógica se aplica. Quando Allan Kardec pergunta se o princípio vital vem de fora ou já está dentro da matéria, ele fala ambos, os dois. É mais ou menos a história da cor. É os dois. Ele já está dentro da matéria, mas olha só como é difícil explicar. Né? Pensa na cor. Você não encontra o amarelo aqui fora. Você encontra alguma coisa, que é alguma matéria cuja cor é amarela. Então a resposta dos espíritos é essa, e fica difícil a gente entender. Por analogia talvez fique um pouco mais fácil da gente entender. Então eles dizem: a vida é uma consequência produzida pela ação do princípio vital sobre a matéria. Então tem ação. Então o princípio vital tem que mexer na matéria. O princípio vital sem a matéria não é vida. Olha só, o vermelho sem a cadeira não tem sentido. Assim como a matéria não pode viver sem princípio vital. Se tem cadeira, ela tem uma cor. Está dando para acompanhar mais ou menos? Né? É meio difícil, mas é porque a gente não está acostumado a pensar desse jeito. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, começa a ficar uma ligação interessante entre princípio vital e matéria. E quem vai fazer isso é o princípio espiritual, que já aprendeu a manipular o princípio vital para associá-lo com a matéria. Tá? Bom, aí Allan Kardec faz a seguinte pergunta: então os dois andam juntos, mas o princípio vital em si, ele reside em algum dos corpos que nós já conhecemos? Ele está em algum lugar que a gente já conhece? Não, ele reside no fluido cósmico universal. Então o princípio vital e o fluido cósmico universal contém os germes de tudo que um dia vai ser matéria, inclusive matéria orgânica. Então no princípio, no fluido cósmico universal estão lá tudo que vai ser átomo um dia, todos os elementos, todas as pequenas partículas que vão formar átomos, que vão formar moléculas, que vão formar corpos orgânicos, que vai formar princípio vital, está tudo ali. Por isso que o princípio vital não vai ser o mesmo em cada planeta, em cada órbita, porque ele depende do fluido cósmico do planeta. Tá? Então se a gente, por exemplo, sair de cara lavada, pegar um avião lá, um foguete, descer em Júpiter, vai dar problema. Não vai dar muito certo. O astronauta precisa de um monte de equipamento para ir na Lua, porque as condições do fluido cósmico universal daquele orbe Lua não são as mesmas de nós. Tá? Bom, e aí Allan Kardec fala: então tá, eu entendi a união, mas e a separação? Quando morre, o que acontece? Porque aí estão os dois unidos ali. O princípio vital se uniu com a matéria, né, e criou vida. E quando o sujeito morre, o que acontece com cada um desses dois? O que acontece com o princípio vital e o que acontece com a matéria? Os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar outros corpos, vai ser usada para outra coisa. O que é matéria inerte? É o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o oxigênio, o enxofre. E isso vai formar outras coisas. E o princípio vital retorna à sua origem. Volta para um lugar de onde ele veio. E de onde ele veio? Do fluido cósmico universal. Tá? Então, você viu, Allan Kardec cercou os espíritos ali para eles conseguirem responder tudo sobre como começa e como termina. E numa sequência lógica, né? Interessantíssima. O brilhantismo dele como
A didática dele é uma coisa fantástica, né? O brilhantismo dele em conseguir colocar essa didática em forma de pergunta e resposta para ir, né, adquirindo aquilo que a gente precisa, a informação que a gente precisa. Então esses elementos, quando o corpo morre, cada um vai tomar conta da sua vida e o princípio vital volta para a origem. Então, resumindo rapidamente aqui, olha só, princípio vital é a causa da animalização na matéria. Animalização sendo ânima, não é animal. Tá? É a força motriz nos corpos orgânicos. É o que faz os corpos orgânicos serem orgânicos. Porque se não tiver, virou cadáver. Que é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio, bóron, cálcio. Tá certo? Só que não tem infusão de vida. E aí no livro da Gênesis ele coloca exatamente dessa forma. Combinando-se o hidrogênio, nitrogênio, carbono, sem o princípio vital, forma-se apenas um mineral, ou um corpo inorgânico. Então não é o fato de que esses elementos existem, que eu combinando, mesmo que seja na proporção certa, que eles aparecem no corpo humano, eu não consigo criar um homem. Porque não é assim que cria. Tem um processo todo que começa com a infusão do princípio vital na matéria, esse princípio vital tem que se desenvolver, etc, 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 até que a vida chegue no formato humano. Embora todos os elementos sejam mesmo. E aí Emmanuel, nesse livro aqui, ó, Emmanuel, você vê ali, ele tem uma espécie de um pedaço de um capítulo onde ele vai responder a pergunta sobre o princípio vital. Ele vai nos falar algumas coisas interessantes aqui. Há uma força inerente aos corpos organizados, tá, que mantém coesas as personalidades celulares, ou seja, que contém coesas as células, contém as células juntas, mantém as células juntas, sustentando-se dentro das particularidades de cada órgão. As células do fígado estão juntas formando o fígado. As células do rim estão juntas formando o rim. Você não vai ter célula de rim no fígado. Você não vai ter célula do fígado no coração. Elas estão combinadas de acordo com a particularidade de cada órgão, né? Presidindo os fenômenos partenogenéticos da evolução, ou seja, é a reprodução celular. Ele preside a reprodução celular, para que as coisas fiquem, né, tudo bonitinho, tudo encaixadinho. Substituindo, através da segmentação, quantas delas se consomem nas secreções celulares. Algumas células morrem, algumas células são danificadas, e o princípio vital vai lá e repõe isso, desde que as condições permitam, né? Então, e ele vai manter toda a atividade orgânica, então, dessa forma. Tudo isso é feito pelo princípio vital. Toda essa sustentação da vida é feita pelo princípio vital. Essa força toda que faz isso é o que se denomina princípio vital. Está no texto aqui nesse livro aqui. Mas ele vai mais a fundo. Ele fala isso aqui, ó. O princípio vital é a essência fundamental que regula a existência das células vivas. Mais ou menos algo que ele acabou de falar, né? E na qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição. Então, olha só, o princípio vital vai regular como cada célula do organismo faz a sua nutrição, a sua alimentação, regulado pelo princípio vital. Força que se encontra esparsa por todos os escaninhos do universo orgânico, ou seja, essa força está em todas as células, todos os 70 trilhões de células que nós temos, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. Então, todo o processo de nutrição de cada célula está supervisionado por alguém. Esse alguém é o princípio vital. Então, quando a gente se fala assim, princípio vital é o que dá a vida. Puxa, olha só, é muito mais do que isso, tem muito mais detalhe. Ele termina esse parágrafo, essa parte falando, o princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, que é a fonte da energia da vontade, e a matéria passiva. Né? Ele é o agente entre o corpo espiritual e a matéria passiva. É o que vai fazer com que o corpo espiritual coloque vida na matéria passiva, através dele. Tá, e aqui tem outras coisas que ele está falando, mas é só a extensão do texto. Então, o princípio vital é o que vai permitir infusão de vida aqui nos minerais, nos elementos do reino mineral, para que eles tenham vida. Isso que é o princípio vital. Então, quando a gente pensa que a gente saiu do reino mineral e começou a ter vida em algum lugar, começa a ficar interessante, porque olha só, daqui eu saio para os vegetais, né? Tem lá os... E eu só tenho isso porque apareceu o princípio vital, né? Então, o princípio vital, em cima da matéria inerte, gera vida,
Os vegetais são os primeiros, mas tem lá os animais inferiores, são chamados zoófitos. Os animais, temos os animais desde os mais simples possíveis até o mais complexo. Todos eles têm vida, então todos eles têm princípio vital. Depois tem os antropóides, que é a transição aí dos símios para os humanos, e temos os humanos. Então tudo isso aqui existe por causa do princípio vital. Aí o brilhantismo de Allan Kardec é assim, ele olha para isso aqui e fala assim, pera aí, eu tenho uma perguntinha. O princípio vital que vai lá nos vegetais é o mesmo dos animais? O que vai lá nos vegetais é o mesmo dos antropóides? É o mesmo princípio vital? Aí ele pergunta para os espíritos, o princípio vital mesmo para todos os seres orgânicos? E os espíritos respondem, o princípio vital mas ele é modificado segundo a espécie. Então o princípio vital que vai na plantinha lá na margarida não é o mesmo que vai no macaco. Porque se não houvesse modificação segundo a espécie, todas as espécies seriam iguais, só teria uma. O que faz modificação de espécie é a modificação do princípio vital. Então, olha só como Allan Kardec está cercando ali, não dá chance para os espíritos, está cercando até a gente conseguir a resposta. Então ele fala que depende da espécie. É ele, o princípio vital, que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe o movimento, não produz. Alguém movimenta a matéria. Não é ela que produz a vida. Esse alguém é o princípio vital. É ele que vai lá movimentar a matéria. Então, é interessante, porque se cada espécie tem seu princípio vital diferente, faz sentido, porque se não fosse, todos seriam um. Só teria uma espécie, seriam todos iguais, não? A gente teria animais, vegetais, dentro do mesmo reino, dentro do reino animal não teria cachorro, gato, leão, nada disso. Então, sumarizando aqui um pouquinho, até agora que a gente viu sobre o princípio vital, ele é responsável por impregnar os órgãos de fluido vital. Peraí, essa palavra é nova, não tinha falado até agora. A gente está falando de princípio vital. Pareceu que você está falando agora de fluido vital. É diferente. É diferente. A diferença a gente é melhor entender por analogia do que fazer um seminário de 10 horas. Olha só. Ali na tomada elétrica, aqui na tomada elétrica, não tem eletricidade ali. Só vai ter eletricidade quando eu espetar meu rádio. Porque se fosse assim, a sua conta de luz não era variável no mês. Você só paga quando você usa. Você espetou o rádio, você está pagando. Tirou o rádio, não está pagando. Faz sentido? Faz sentido. Então, eu só uso eletricidade, só tem corrente circulando, que vem lá da FPNL para cá para o meu radinho, quando eu espeto o radinho. Aquela tomadinha ali é o princípio vital. Ele está disponível para mim, está me esperando. Quando eu espeto o radinho, começa a circular a corrente, isso que circula é o fluido vital. Essa é a diferença. Um está esperando ali, está bonitinho, está paradinho. O outro vai, é ação. Então, a gente já vai explicar um pouquinho mais isso aqui na frente. Então esse fluido vital, o princípio vital, também mantém a atividade harmônica entre todas as partes do organismo. Então quando se faz transplante, precisa ser considerado isso, né? Que o organismo tem que se reharmonizar, porque você colocou um elemento estranho, por assim dizer, ele vai ter que se reharmonizar no nível energético, não no nível celular. Porque quem coordena todas as células é o princípio vital, vai ter que ter um ajuste ali, né? E ele restabelece todas as funções que são suspensas, por exemplo, quando o sujeito tem uma lesão. Então, às vezes você tem uma lesão num certo órgão, numa certa parte do corpo, pode ser uma coisa muito grave ou não, mas qualquer tipo de lesão vai paralisar o funcionamento de algumas células por algum tempo. Desde que não haja dano, né, que não esteja comprometido, o princípio vital vai restabelecer o funcionamento dessas células. Então a gente fica bom, se machuca lá, tem um acidente e tal, depois não fica bom e a coisa vai indo para frente. E aí Allan Kardec diz, bom, o pulo do gato aqui, tá aqui, ó, é o princípio vital que, modificando a sua constituição molecular, modifica a constituição molecular do corpo, dá propriedades especiais. É como você fazer o carbono passar de grafite para diamante, que a gente viu lá no início. O elemento é o mesmo. É a composição, a estrutura, a composição molecular é que é diferente. Então, o princípio vital dá na composição propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, a gente tem uma molécula orgânica.
Então, essa história, essa diferença entre o princípio vital e fluido vital, a gente entende dessa forma aqui. O princípio vital, como a gente estava explicando ali a tomadinha, ele é a energia potencial. E o fluido vital é a energia que está em uso. Se você quiser usar o termo técnico, energia cinética, né? É a energia em ação. Isso daí, eu dei um exemplo aqui da tomadinha, mas qualquer coisa, você pode ter 1 milhão de exemplos. Por exemplo, seu carro. O seu carro tem princípio vital lá dentro? Tem, mas se você não ligar o carro, não está sendo usado. O princípio vital chama motor de arranque, ou ignição, para ficar mais fácil, né? Então, quando você virou a chave da ignição, você, né, chamou o princípio vital, ó, está na hora de você trabalhar. Aí ele trabalha. E aí o carro vai usar gasolina e tal, é o fluido vital do carro, é a gasolina. Idem aqui na tomada. E assim você pode, você mesmo, inventar o seu exemplo, né? É alguma coisa que está sempre ali esperando para ser usada. Voltando na analogia lá de baixo, por exemplo, lá anterior. Então, o carro está lá parado. O carro tem princípio vital? Tem, mas se ele está no parking lot, não está sendo utilizado. O princípio vital está dentro da matéria do carro? Tá. Ele está lá dentro. Está parte da matéria. Ele só não está sendo utilizado. Por quê? Porque se o princípio inteligente não souber usar o princípio vital, não vai. O princípio inteligente que tem que aprender a dirigir primeiro, tem que aprender a que liga o carro. Às vezes a gente compra um aparelho, uma coisa eletrônica ou elétrica, que tem bateria às vezes, nova, que a gente nunca nem viu na frente. Comprei. Puxa, não sei nem onde que liga esse negócio, deixa eu ler o manual, tem que aprender. Não estou achando nenhum botão de liga e desliga, vamos aprender, tem que ler o manual. Depois que eu desenvolver a capacidade de utilizar aquele equipamento, aí eu chamo o princípio vital, o princípio vital, chamo o princípio vital para, ó, começa aí. Então, o princípio vital é a energia potencial que está disponível para eu utilizar quando eu precisar. O fluido vital é a energia em ação. Eu coloquei esse monte de nomes aqui, ó, que são, tem eu não sei nem quantos nomes aí, mas tem uns 30 nomes. São todos sinônimos de fluido vital, usado por diferentes segmentos religiosos, espiritualistas, científicos, materialistas. Olha só como é uma coisa assim, tem de todos os segmentos. Então é uma coisa que é bem estudada, é bem conhecida, né? O nosso nome para isso aí é fluido vital, essa energia circulante no nosso corpo físico. Mas isso é estudado em um monte de outras religiões, um monte de outros sistemas de crença, inclusive a ciência. A ciência usa nomes como corpo bioplásmico, corpo biomórfico, mas eles estão estudando isso, olha que legal. Em alguma hora a gente começa a descobrir coisas que não se sabia antes, principalmente com a física quântica. Daqui a pouco começa a descobrir um monte de coisa, já está descobrindo um monte de coisa, né? Mas tem muito estudo sendo feito em torno disso daí, tá? Essa é a ideia que a gente queria trazer de princípio vital. Sobre fluido vital, não é um objetivo nosso falar, mas só para a gente pensar, para levar para casa para pensar. Então, fluido vital é energia, né? É o fluido, é o que está circulando. Extração de órgãos, transplante de órgão, como é que fica? Né? Porque olha só, você tem um órgão do sujeito que está, entre aspas, aqui morrendo e outro que está esperando para doação. Se esse órgão aqui se desconectar completamente, esse sujeito virar morrer mesmo, virou cadáver já vários dias lá, como é que eu vou trazer isso para cá? Então, tem órgãos que são passivos e órgãos que são ativos, né? Então, dependendo do órgão, eu não consigo fazer o transplante. Eu preciso tirar esse órgão daqui enquanto tem fluido vital nele, para eu trazer para cá. Enquanto ele está funcionando, para eu trazer para cá. Então, é uma das grandes questões aí da medicina. Claro que a gente sabe muita coisa hoje, tanto é que transplante, podemos dizer que funciona. Tem casos que não funcionam, tem casos que falham, mas de um modo geral funciona. Por que funciona? Porque a gente já entendeu, pelo menos o básico para fazer um pouco dessas transfusões, desses transplantes. Clonagem, a mesma coisa. Clonagem a gente levou muito tempo batendo na mesma tecla. Agora está melhor um pouco, mas a gente levou muito tempo batendo na mesma tecla. A gente fez a clonagem lá da ovelha, lá, né? A Dolly. Né? E, nossa, maravilhoso e tal. Bom, primeiro, foram feitas 276 experiências para conseguir, do 177ª ela nascer.
ela conseguir. Então não foi uma coisa assim, puxa, clonei. Não foi assim não. Foi muito trabalho, né, muito suor e muito estudo, muita pesquisa. Quando ela se desenvolveu, o animal se desenvolveu, ela morreu muito rápido. Muito mais rápido do que se imaginava. E ficou aquela grande pergunta, do ponto de vista científico, né? Por quê? O que está acontecendo? Para nós é uma coisa quase que assim, evidente, né? O fluido vital esgotou rápido. E aí eles foram começar a pesquisar por que estava acontecendo isso, e viram que realmente tinha alguma coisa na energia, que o metabolismo do animal, que normalmente deveria levar, eu não sei se os valores são esses, eu vou dar um exemplo para a gente pensar no exemplo. O que deveria levar, por exemplo, 10 anos, aquele metabolismo de 10 anos que seria a vida útil daquele animal, levou 1 ano, por exemplo. Por que o metabolismo fica tão acelerado que aquele animal envelheceu tão rápido e morreu? Né? E aí as questões começam pela ciência. Hoje a gente sabe que tem a ver dentro da célula, dentro da célula tem um órgãozinho chamado mitocôndria que é responsável pelo metabolismo, e dentro dessa mitocôndria existe um elemento chamado biófaro que faz a conexão com o mundo espiritual. É dali que a gente repõe o fluido vital. Né? Então, são coisas que, né, a ciência vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar lá. Para a gente algumas coisas são mais fáceis por causa da informação que André Luiz nos traz e Emmanuel também. Mas então clonagem foi um desafio muito grande. Outro também são alguns remédios. Existem alguns remédios que você dá para um paciente. Você olha um paciente, ele está igualzinho ao outro, na mesma condição. Aí você dá o mesmo remédio para os dois pacientes, o resultado não é o mesmo. Completamente diferente. Esse paciente aqui, o remédio fez efeito, maravilha, ele foi para casa. Esse daqui, para fazer efeito, eu tenho que dar 10 vezes a mesma dosagem, por exemplo. Ou eu tenho que mudar o medicamento. Por quê? Porque não é só o medicamento que faz. Não é só a interação entre os elementos químicos do corpo físico e os elementos químicos do medicamento. Tem outras coisas. Tem o princípio vital que vai ter que administrar isso. Lembra? O princípio vital mantém coesas as personalidades celulares. Ele vai ter que administrar isso. E o princípio vital é diferente para cada um de nós. Nosso fluido vital é diferente um do outro. Então o organismo teria que lidar com tudo isso daí. Mas só isso daqui a gente vai ficar aí 5, 6 horas falando, é muita coisa. E não é nem o objetivo de hoje. É mais para a gente fechar a ideia de que existe um princípio vital e um fluido vital. E eles não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Tá? Eu vou mencionar uma coisa que eu não sei se afeta algum de vocês aqui, mas se algum de vocês lê a codificação em inglês, não sei se alguém tem os livros da codificação em inglês que você lê às vezes em casa, né? No livro da Gênese, no livro da Gênese de Kardec em inglês, é esse, nessa edição que a gente está com ela aqui, ó, nessa edição aqui, tá? Se você tem isso aqui na sua casa, existe um erro grosseiro de tradução no capítulo 10, item 18, onde ele usa fluido vital e o original é princípio vital. E não são a mesma coisa. E quando você vai ler o texto, dá uma diferença absurda e fica assim, agora não entendi mais nada. Porque vinha falando de um certo jeito, chegou nessa frase aqui, falou de outro jeito, não entendi mais nada. Tá, então, depois, se alguém tiver interesse, se alguém usa isso aqui em inglês, a gente mostra exatamente onde é que está para você corrigir o seu livro. Literalmente, por favor, corrigir o seu livro. Tá? Então, obrigado a todos, bom dia, boa semana.